tarde a todos. Boa tarde a quem está nos acompanhando pelo YouTube. Bom, nós estamos hoje aqui para mais uma palestra sobre a imprensa nacional. Nós, esse ano, vários órgãos importantes estão fazendo datas significativas. O Globo, 100 anos, a TV Globo faz 60 anos, o Estadão faz 150 anos, o Diário dos Associados faz 100 anos. E aí nós estamos fazendo várias palestras sobre eles. O Estadão e os Diários Associados são os próximos a serem abordados. Hoje está aqui o Ernesto Rodrigues, jornalista, que trabalhou no Globo, na TV Globo e em outros jornais e revistas, e é de Lambari, como o Edmar Baixa destacou hoje na nossa sessão. O Ernesto escreveu antes biografias do Ayrton Senna e agora está se dedicando a essa trilogia. É uma trilogia, já tem 2 lançados e vai ter um terceiro lançado agora em outubro. Outubro, novembro. No começo do ano que vem. Ah, no começo do ano que vem? Se atrasou, hein? Deadline no espaço. E também fez uma biografia do João Avelange. Então, o Ernesto teve acesso à Memória Globo, são mais de 500 depoimentos de todo tipo de colaborador da TV Globo, nesses 60 anos, e conversou com os irmãos Marinho, conversou, ele mesmo fez diversas entrevistas pessoais, e nesses 2 volumes que estão aqui, que já estão nas livrarias, ele aborda a ascensão da TV Globo e a disputa de audiência. O terceiro volume vai ser sobre... Vai do período de 98 até os dias atuais. Bom, então é uma história muito interessante, tem muita coisa de bastidor, muita coisa, muita revelação. Eu acho que vocês vão gostar da palestra. Com vocês, o Ernesto. Obrigado, Merval. Como o tempo, eu sei que o tempo é curto, eu vou direto aos finalmente, tá? Muito obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Merval, mas também queria dizer que estou com medo, e vou explicar. Estar aqui na Academia Brasileira de Letras, na condição de palestrante, me provoca uma mistura de fascínio e contido pânico, que se multiplicam de forma exponencial a sensação de impotência que eu tinha quando ainda garoto, me via sozinho na biblioteca do meu pai, José Benedito Rodrigues, um médico, na terra, como disse o Merval, mesma terra do Edmar Baixa. Era quando aqueles clássicos da literatura, severos, solenes e silenciosos nas prateleiras, percebiam a minha ignorância. Não deveria ser assim, tão sofrido, mas era a vida, assim que era a vida. 6 décadas depois, aquele medo de não saber o que precisa ser sabido, de certa forma, continua. Mesmo quando me vejo perto de completar 5 décadas de jornalismo e na reta final de um projeto de 7 anos, que alguns amigos no início consideraram um delírio, uma ingenuidade. Contar a história da TV Globo e dimensionar a incontornável importância que a emissora teve e continua tendo na vida dos brasileiros, gostemos dela ou não. Escrever um livro sobre a Globo, considerando-se o volume e a quantidade de controvérsias de todas as origens e qualidades sobre a emissora, exigia que eu me explicasse logo de saída quem sou eu e o que eu pretendia com o projeto. Por isso, logo na abertura do volume 1, eu conto a história da minha demissão
em 1999, quando era chefe de redação da emissora em São Paulo. Conto também como, quase 20 anos depois de ser demitido, obtive de Roberto Irineu Marinho e dos irmãos acesso irrestrito e independente às transcrições de cerca de 500 depoimentos dados ao acervo Memória Globo por atores, jornalistas, executivos, diretores, roteiristas, produtores, administradores, publicitários, profissionais de marketing, programadores, engenheiros e artistas que trabalharam ou ainda trabalham na emissora. Fontes importantíssimas desse projeto, juntamente com as mais de 100 entrevistas que fiz e a vasta bibliografia acadêmica, literária e jornalística que consultei. É importante deixar claro também que jamais questionei a legitimidade da minha demissão, ocorrida quando autorizei um plantão errado sobre a morte do então ex-atleta João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Pelo contrário, sempre fiz questão de contar a história já na primeira aula, ao me apresentar para todas as turmas de jornalismo que tive na PUC-Rio, por mais de uma década. E o fiz pela força da lição que o episódio continha. Jornalismo, eu sempre dizia aos meus alunos, é coisa séria. Também é importante dizer que um contrato assinado semanas depois da troca de e-mails com Roberto Irineu estipulou que minha única responsabilidade com o Grupo Globo seria usar os conteúdos das entrevistas exclusivamente no livro. Não há no contrato cláusulas prevendo qualquer tipo de contrapartida minha, nem supervisão editorial ou poder de veto de quem quer que seja sobre o conteúdo do livro. Em nenhum momento, portanto, os originais foram ou estão sendo submetidos a qualquer pessoa ou instância do Grupo Globo, incluindo os 3 irmãos Marinho. O livro, uma obra independente de cuja responsabilidade de autoria são minhas exclusivamente, está sendo publicado pela Autêntica, uma respeitada editora brasileira sem qualquer ligação editorial ou financeira com o Grupo Globo. A obra divide a história da emissora em 3 períodos e volumes cujos títulos, creio, são autoexplicativos. Hegemonia cobre os acontecimentos entre 1965 e 1984 e reconstitui as origens, o crescimento e a consolidação da liderança e da presença absoluta da emissora na vida brasileira. Concorrência, o segundo livro, resgata os altos e baixos da Globo na travessia de 1985 a 98, período histórico em que o Brasil passou por grandes transformações na política, na economia e no perfil social, econômico e cultural dos telespectadores. Metamorfose, o terceiro volume que ainda estou escrevendo, estou na página 550, cobre o período entre a virada do século e o início da década de 2020, época em que a Globo se viu obrigada a promover mudanças profundas em todas as suas áreas, da tecnologia ao conteúdo, para manter a liderança num cenário de transformações radicais impostas pela internet, pelas redes sociais e pelas novas plataformas de informação e entretenimento. Dentro do tempo que me foi oferecido, me proponho agora dividir com vocês alguns tópicos que selecionei em ordem mais ou menos cronológica entre os mais de 350 episódios de diferentes tamanhos e sobre diversas temáticas que já escrevi. Vamos lá. Os primeiros anos da Globo, ao contrário do que muito se disse e se escreveu, não foram um sucesso avassalador. Uma emissora bonitinha, sem audiência, comandada por publicitários brigões que gostavam de uísque e deixavam em estado de choque os sócios americanos do grupo Time Life. Um jornalismo sem imagens, com militares na frente e por trás das câmeras, e novelas em que era proibido abrir o enquadramento por falta de cenário. Roberto Marinho, em processo de separação com a primeira mulher, brigado com os irmãos que não queriam entrar na aventura da TV, tinha de contar com o aval do filho mais velho, por causa da idade, 60 anos, e às vezes carregava um revólver na cintura para o caso de um encontro com Carlos Lacerda, o furioso ex-aliado. Na pré-história da vanguarda tecnológica da emissora, a unidade móvel para transmissões ao vivo era um caminhão de mudanças improvisado, apelidado compreensivelmente de Globossauro. Na hora de faturar, os intervalos comerciais intermináveis eram dominados pelos chamados ceboleiros, os donos de supermercados e por 2 multinacionais de cosméticos e higiene pessoal que decidiam sobre o elenco e o próprio conteúdo das novelas. O terraço da Globo no Jardim Botânico era a única cidade cenográfica onde naufrágios eram simulados em baldes
com baldes, e touradas madrilenhas usavam chifres postiços e cavaletes de madeira no lugar de touros indomáveis. 2 andares abaixo, todas as histórias de amor do mundo tinham que caber em estúdios apertados e planos e contraplanos em preto e branco. Num pequeno auditório, o programa Noite de Gala não tinha muito ibope, assim como os filmes e séries ruins que a Globo comprava no exterior. Também, ao contrário do que muito se disse e se escreveu, a Globo amargou sérios prejuízos nos primeiros anos. E era alvo de uma violenta campanha empreendida pelos diários associados na Justiça, no Congresso e na opinião pública contra a sociedade de Roberto Marinho com o grupo Time Life, que foi, sim, uma indisfarçável pedalada constitucional, um jeitinho jurídico que, ao dar problema, levou os americanos a quererem sair do negócio o mais rápido possível. Ao contrário, também, do que concluíram muitos autores que descreveram aquela sociedade como um conluio pernicioso do imperialismo yankee contra a nação brasileira. Roberto Marinho, aliás, temia menos a famosa CPI do grupo Time Life, que, como outras, foi eterna enquanto durou, do que um oficial nacionalista da Marinha chamado Euclides Conte de Oliveira, que mandava nas telecomunicações do governo militar, dividia o controle estatal das emissoras e ameaçava tirá-las do ar em nome da classe média, então escandalizada com a baixaria de Chacrinha e Dercy Gonçalves na Globo e Flávio Cavalcante na Tupi. Paiva Chaves, outro militar, fazia duplo expediente no comando do Primeiro Exército e na administração da Globo. No caminho entre o quartel e a emissora, trocava de a farda pelo terno. Era um leve entrás dos milicos que se tornou um elogiado executivo da Globo, num tempo em que o programa Amaral Neto, o repórter, chamava atenção pela qualidade do equipamento e pelo jornalismo chapa branca, sem que muitos soubessem dos bons negócios que o deputado obtinha como porta-voz da ditadura na Globo. A crítica de TV não existia. Os jornais e revistas, quando não xingavam, tratavam a televisão, Globo incluída, de forma semelhante ao exorcismo negacionista com que décadas depois tratariam a chegada da internet. Um artigo da época tratava a televisão como, aspas, uma fábrica de psicopatas transmissora de subcultura produzida por marionetes orwellianas do imperialismo disfarçadas de jornalistas e artistas. Fecha aspas. O jornalismo, não é difícil concluir, era o galho fraco da Globo nos primeiros tempos da emissora. A própria criação do Jornal Nacional foi, primeiro, uma ideia da área comercial para dar dinheiro. Depois, uma colaboração compulsória da emissora com o governo militar no processo de integração do país. E, por último, um telejornal cheio de limitações operacionais e editoriais. O interior do país não aparecia na TV. Só recebia antenas, torres de micro-ondas e capítulos defasados de novela, como acontecia nos gols do Canal 100 no cinema. Na virada dos anos 1970, Milton Gonçalves dá o primeiro grito contra o racismo, quando o papel do protagonista negro da novela A Cabana do Pai Tomás é entregue ao galã branco Sérgio Cardoso, com a cara pintada de preto. E Erlon Chaves, o maestro negro, cai em desgraça e é preso por beijar louras no palco de um festival de música produzido pela Globo. O Brasil, na época, é um país onde Silvio Santos, com seu programa de auditório, deu quase a mesma audiência do que o astronauta Neil Armstrong na chegada do homem à Lua. E onde a TV a cores é imposta pelos militares às emissoras sem preparação, com exageros constrangedores na tela. Na dramaturgia, um golpe de bastidores tramado por Boni e Daniel Filho tira do comando das novelas tipo mexicanas da Globo a poderosa Glória Magadã e as multinacionais do shampoo, abrindo caminho para os Irmãos Coragem, marco da teledramaturgia que dominaria a televisão brasileira por 5 décadas. A Globo contrata Homero Casa Sanches, o bruxo da audiência que desenhava o perfil do telespectador com ideias impublicáveis no século XX sobre pobres, mulheres e outras identidades. E o fim do acordo com o grupo Time Life leva Roberto Marinho a empenhar tudo que tem, e por pouco ele não perde a Globo para Walter Moreira Salles, fundador do Unibanco Futuro Itaú. Anos 1970. A
A censura militar aperta e uma reportagem exclusiva da Globo sobre a morte de Carlos Lamarca é vetada pelos coronéis do Exército que invadem a redação da emissora. Resta investir nos correspondentes internacionais e começar a parar o país com a cobertura de tragédias, como a do elevado Paulo de Fronten e o incêndio do edifício Andraus, em São Paulo. Boni investe no Fantástico, uma revista eletrônica para milhões de brasileiros atravessarem o banzo das noites de domingo. Na mesma época, a emissora faz das chamas de um incêndio de seus estúdios uma oportunidade, usando o dinheiro do seguro para um salto tecnológico que a deixa ainda mais longe das redes concorrentes. Junto com o sucesso e o poder, diretores transformam os estúdios da Globo em cenário de práticas que só no futuro seriam chamadas de assédio moral. Nos andares superiores, ser executivo da Globo se torna grife de sofisticação, consumo milionário, marcas de luxo, férias paradisíacas, carros espetaculares, machismo e muita soberba. Tudo na conta do dono da emissora, que o tempo diria, sem que ele soubesse de toda a história. Atores e atrizes da emissora começam a ser confundidos com seus personagens e às vezes até apanham na rua. Galãs desafinados da emissora gravam discos que estouram nas paradas. Clássicos da literatura se tornam best-sellers da noite para o dia. Teatros lotam diariamente com fãs que só querem estar mais perto de seus heróis e heroínas na novela. Mas o Espelho Mágico, uma novela sobre a vida de atores, gera mal-estar nos estúdios da emissora e confunde ainda mais a cabeça dos telespectadores. A ditadura continuava firme e violenta. Até Roberto Marinho se torna inimigo dos porões do regime e quase perde o filho mais novo num atentado. Um tempo em que a tristeza que as equipes da Globo captam nas ruas, na morte de JK, não pode ser mostrada. No auge da censura, enquanto Escrava Isaura faz sucesso, mesmo sem poder usar a palavra escravidão nos diálogos, a novela Roque Santeiro é proibida na hora de estrear e até Roberto Marinho reclama publicamente dos militares. Na redação do Jornal Nacional, o veterano editor Ronan Soares define os limites da cobertura. No trem da abertura política, o JN é o último vagão. No primeiro sinal de um novo tempo que estava começando, a audiência de domingo da Globo começa a preocupar e Boni tira da Tupi os Trapalhões, um programa da era que era, uma ode à esculhambação na TV, uma negação do padrão Globo de qualidade. Em 1977, acontece a queda anunciada de Walter Clark. Por trás da demissão do mentor do sucesso da Globo, já ardia uma disputa surda de poder com Boni, um exibicionismo de Clark que incomodava profundamente o dono da emissora, tudo embebido num coquetel de soberba, vaidade, falta do que fazer, uísque, cocaína e uma língua solta fatal num jantar com generais em Brasília. Na dramaturgia, os índices de audiência da novela O Astro superam até os das transmissões dos jogos da seleção na Copa da Argentina. Por outro lado, com o lançamento de Os Gigantes, a Globo também mostra sua capacidade de fazer novelas muito ruins, segundo os próprios envolvidos na produção. No esporte, a emissora transmitia a Fórmula 1 ainda no olhômetro, sem ter acesso à cronometragem. Exibia corridas de toras de madeira disputadas por caipiras americanos e chegou a piratear algumas competições olímpicas da Europa. E salvou a TV argentina de um vexame na transmissão da Copa de 78, um pedido de João Avelange, atendido com dificuldade por Boni e Roberto Marinho. Nas grandes cidades, ninguém aguentava mais o baixo astral da ditadura e Nelson Motta, então falido, mas como sempre no lugar certo e na hora certa, inventa uma boate que vira febre nacional ao ser incluída na trama da novela Dancing Days. Um clássico cujo roteiro o autor Gilberto Braga, por sinal, detestou escrever. A microsérie Ciranda Cirandinha, outro fenômeno de repercussão, marca a época ao falar dos filhos da geração do desbunde dos anos 60, inspirada num slogan de Daniel Filho que dizia: "O sonho acabou, mas papai não tem razão". No jornalismo da Globo, Lech Walesa, o carola que fez trincar a cortina de ferro, podia, mas Lula, o então líder sindical do ABC, no Jornal Nacional, nem com arroz.
Palavras de Armando Nogueira. Anos 1980. Com a audiência nas alturas, a Globo se torna uma máquina de fazer dinheiro e enquadra definitivamente anunciantes e agências de publicidade na sua tabela de preços. Naquela altura, a emissora se torna o maior cliente de equipamentos de TV da Sony no mundo. Mandioca News. O apelido correu na redação quando a Globo descobriu que o campo, muito além das piadas de caipira, dava audiência com o programa Globo Rural. E era uma janela não vigiada pela ditadura, onde era possível encaixar reportagens sobre reforma agrária, boias frias, meio ambiente e indígenas, mas só domingo de manhã. E veio o pânico instantâneo com a AIDS. A Globo dá o primeiro alarme sobre a terrível novidade no Fantástico. Se rende ao pânico inicial, perde alguns de seus artistas para a doença e logo passa a ser uma trincheira de luta contra o preconceito e pela descoberta do tratamento. E tome polêmica. Com a ajuda da fonoaudióloga Glorinha Boit-Miller, a diretora Alice Maria transforma o Jornal Nacional num reduto exclusivo de repórteres que seguem à risca um código de conduta no vídeo em que o sotaque, a roupa, os gestos e a postura contavam mais, muitas vezes, do que a própria notícia que eles tinham de dar. Na dramaturgia, 30 anos antes do conceito de feminicídio, a Globo exibe a minissérie Quem Ama Não Mata, denunciando a violência dos homens e a absurda tese jurídica da legítima defesa da honra, a honra dos homens, os cornos. Na Copa de 82, como dona dos direitos de transmissão para o Brasil, por ter sido a única emissora do país presente nas Olimpíadas de Moscou, 2 anos antes, a Globo monta na Espanha um show de televisão e futebol, mas tudo acaba em choradeira nacional. Estremecido com o general Figueiredo e temendo represálias, Roberto Marinho manda botar no ar O Povo e o Presidente, um programa para levantar a bola do último presidente da ditadura. Surpreendentemente, a audiência é ótima. Acontece, então, um caso Proconsult. Para muitos, uma espécie de suspeita 3 em 1, juntando o sistema lerdo e desastroso de apuração de votos criado pela Globo e que gerou uma crise no comando do jornalismo da emissora, a descoberta de um golpe em curso nos computadores da Justiça Eleitoral do Rio, patrocinado pelo Palácio do Planalto em benefício do candidato da ditadura, e o alerta à Brizola de que estava sendo roubado na apuração, dado por ninguém menos do que Humberto o Casa Santos, o bruxo das pesquisas da Globo. Mesmo sem provas, poucos acreditaram que uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa completamente diferente. Em 1982, na Guerra das Malvinas, os repórteres da Globo e os do resto do mundo ficam a mais de 500 quilômetros de distância, sem conseguir filmar um tiro sequer, enquanto a redação no Rio, sob protesto do escritório da Globo em Londres, embarca junto com quase toda a imprensa brasileira na mentirada dos militares argentinos. Única rede com faturamento e condições de se proteger em uma economia de inflação galopante, como a do Brasil da época, a Globo atravessa bem os planos econômicos e tablitas dos anos 1980. Enquanto isso, a concorrência naufraga na crise. No horário da manhã, programas infantis e musicais admirados pelos adultos, como Plunk Pact Zoom, ganham tratamento nobre na Globo, antes das restrições à publicidade para as crianças. No esporte, a Globo faz uma programação frouxa para cobrir as Olimpíadas de Los Angeles e, surpreendida pelos altos índices obtidos pela cobertura da jovem Manchete, tem de correr atrás do prejuízo. E vem as diretas já. Uma crise discreta e silenciosa eclode no comando da Globo, depois de Roberto Marinho determinar uma escandalosa ausência nos comícios iniciais da campanha. Com a anuência do pai, Roberto Irineu e alguns executivos assumem o comando da cobertura. Resistem às pressões dos generais em Brasília e no Rio, e botam em campo a poderosa máquina de jornalismo da Globo nos comícios do Vale do Anhangabaú e da Candelária. Preparados para mostrar ao vivo como os parlamentares se comportariam,
a Globo e as outras redes acabam proibidas de transmitir a votação nominal, em mais uma batalha perdida da democracia. No ano seguinte, a cobertura da morte de Tancredo Neves marca uma revolução nos padrões da reportagem da Globo, com o rompimento quase à força dos então rígidos controles de tempo, conteúdo e postura dos repórteres nas entradas ao vivo, e demonstra de forma definitiva a polêmica capacidade que a hegemonia do Ibope dava à emissora de hipnotizar o país em momentos dramáticos de sua história. Com esse mesmo poder de mobilização, a Globo embarca no plano cruzado de Sarney, mas só encontra bois magros nos pastos, tratores devolvidos nas concessionárias e cidadãos decepcionados na rua. Na publicidade começa a guerra de cotas. A área comercial da Globo multiplica sua capacidade de faturar, criando patrocínios anuais de eventos esportivos e levando os maiores anunciantes do país a fazerem fila na lista de espera de cotas milionárias. E também quando a emissora investe no fenômeno Ayrton Senna, fatura milhões de dólares com o carisma do piloto e muda a rotina dos brasileiros nas famosas manhãs de domingo. Na dramaturgia, apesar da AIDS e do crescimento da caretice evangélica, o jovem elenco da Globo mostra na TV em formato revolucionário, Armação Limitada, um grito de liberdade sexual da geração que amargou a ressaca dos herdeiros de Woodstock. E a crítica, acostumada a bater nas novelas, fica sem muito o que dizer no aniversário de 20 anos da emissora, com a exibição de minisséries como O Tempo e o Vento, Tenda dos Milagres e Grande Sertão Veredas, mergulhos dramatúrgicos comandados por Daniel Filho na literatura, na história e num Brasil que nem o jornalismo da emissora podia ou costumava mostrar. É também quando autores da Globo começam a escrever novelas sem ter que submetê-las à estupidez dos censores. E uma nova versão de Rock Santeiro com Regina e Lima Duarte hipnotiza o país. Um país, aliás, que vê o número de afiliadas da Globo se multiplicar pelo interior. Evandro Guimarães, o único executivo que teve procuração pessoal de Roberto Marinho, conta pela primeira vez no livro como foi a criação, implantação e o controle de qualidade de mais de 50 afiliadas da emissora, passando a conhecer como poucos o poder, a ética, os segredos, as joias e os esqueletos aparentes e ocultos de praticamente todas as oligarquias empresariais e políticas do interior do país. No caso do afiliado mais famoso, o que ficou na mídia foi a forte suspeita, discretamente incentivada por ele, Antônio Carlos Magalhães, então ministro das Comunicações, de que o Roberto Marinho abandonou uma afiliada em Salvador para entregar o sinal da Globo na Bahia à sua família. E que a ACM devolveu a gentileza, operando para que o dono da Globo comprasse a empresa NEC dos japoneses por uma pechincha. A história que Evandro Guimarães conta é outra e envolve os militares do governo. Não percam. Na música, Chico Buarque, quem diria, faz uma trégua no boicote que impunha a Globo e se une a Caetano para fazer Chico e Caetano, uma série de shows antológicos em que os dois passam a limpo com nossos melhores artistas, o que havia de melhor também na música popular brasileira. Alguns críticos conseguiram não gostar ao ver aquilo na tela da Globo. Na mesma época, egressos do teatro alternativo e ex-críticos da Globo se juntam para criticar a TV pirata, para criar a TV pirata e mudar os rumos do humor na televisão brasileira, não sem incomodar, e muito, o ego de Chico Anísio. E chega o momento em que até os críticos de esquerda começam a reconhecer que a dramaturgia da Globo se aproximava cada vez mais da realidade brasileira. Silvio de Abreu se vinga dos censores em Cambalacho. A novela Roda de Fogo antecipa o país da Lava Jato. E a minissérie Anos Dourados dá um mergulho no mundo da classe média urbana que apoiou o golpe militar de 64. No jornalismo, o aumento da agilidade da reportagem começa a cobrar seu preço. Os brasileiros se chocam com imagens como a do suicídio de um político nos Estados Unidos, o voo desesperado para a morte das vítimas de um incêndio no centro do Rio de Janeiro e a incineração de 3 assaltantes vivos por fazendeiros do Centro-Oeste. Cresce uma polêmica apaixonada sobre o que a Globo deveria
mostrar na hora de noticiar o que é chocante, repulsivo ou hediondo. No entretenimento, com a surpreendente saída de Jô Soares para o SBT, como é que nós estamos? Estou tentando correr. Boni reage mal e manda a área comercial vetar anúncios com o humorista e mexe na grade de programação para massacrar Jô na disputa da audiência. Uma vingança que custou caro e aborreceu muito o dono da Globo. E a censura não desiste. Tônia Carreiro, Eva Vilma e Irene Ravache brilham, mas também incomodam os moralistas, como um trio de solteironas empoderadas à procura de um milionário na novela Sassaricano. Em Mandala, inspirada na tragédia Édipo Rei, Vera Fischer não pode beijar Felipe Camargo. E em Brega e Chique, o homem nu da abertura ganha uma tarja preta na bunda. Em 1988, no calor dos debates da Constituinte, o lobby da Globo em Brasília adotava um slogan informal para quem se fizesse de desentendido. Não arrumamos mulheres para autoridades, não carregamos malas pretas e não fazemos coquetéis. Mas não hesitava em usar todo o seu poder quando a alma do negócio da empresa era ameaçada nas 3 instâncias do poder, com proposta de proibições de publicidade, controle dos meios de comunicação e onerações no setor da radiodifusão. Até aí o bicho pegava e continua pegando. Na ficção, uma novela antecipa numa fala da campanha política, uma novela antecipa uma fala da campanha política do século XXI. Aspas. Essa gente não morre assim não. Estão acostumados a conviver com bactéria a vida inteira. Vivem dentro de bactérias. Estão mais do que imunizados. Embora pareçam ter saído da boca de Jair Bolsonaro, as palavras são de Odete Reutemann, vilã suprema de Vale Tudo, apontada por boa parte da crítica especializada como a melhor novela da TV brasileira de todos os tempos. Na mesma época, no horário das minisséries, Primo Basílio cala os críticos da dramaturgia da Globo, mas só depois de Roberto Marinho, leitor de Eça de Queiroz, preocupado com as cenas de sexo, assistir um copião com os trechos tórridos em uma sessão privada, como no filme Cinema Paradiso. E o Ouro de Moscou, quem diria, era verdade. E aconteceu na cobertura do fim da União Soviética, quando Pedro Bial teve acesso a documentos que confirmavam que o governo soviético mandava, sim, dinheiro para o Partido Comunista Brasileiro na época do líder Luiz Carlos Prestes. Mas a reportagem programada para o Fantástico não foi ao ar, a pedido de Roberto Marinho, por uma razão surpreendente. Leiam na página 186 do volume 2. Na cobertura política, a Globo e toda a grande imprensa entram na onda do caçador de Marajás. A Globo e toda a grande imprensa entram na onda do caçador de Marajás, de Alagoas, no momento em que, na redação dominada por jornalistas abertamente simpáticos à candidatura de Lula, aprofunda-se a disputa de poder entre Armando Nogueira e Alberico de Souza Cruz, pelo comando do jornalismo da emissora. Nas ruas e na mídia, o personagem de Lima Duarte, na novela O Salvador da Pátria, Sassá Mutema, é visto como armação eleitoral da Globo, tanto pela direita quanto pela esquerda. O debate vencido por Collor, tratado no jornal Hoje como um empate que poupava Lula, se transforma num massacre do petista na edição do Jornal Nacional, que Ronald de Carvalho, o diretor que a executou a mando de Alberico Souza Cruz, chega a admitir que merecia ser preso pelo que fizera. Nesse caso, eu estava na redação do JN e vi a crise interna que se seguiu, e na qual um slogan do tempo das diretas já colou de vez. O povo não é bobo. Abaixo a TV Globo. Na briga do Ibope, Boni recorre mais uma vez à esculhambação bem-humorada e tira Fausto Silva da Bandeirantes para garantir a audiência da Globo nas tardes de domingo. E o Fantástico, baseado na premissa de que seriedade não é chatice, troca de comando e de conteúdo, abandona a hipocondria e os extraterrestres e investe em grandes reportagens de denúncia, quadros de saúde, humor e serviços em matéria de comportamento.
Na dramaturgia, Aguinaldo Silva, ao adaptar o romance de Jorge Amado, que resultaria na audiência espetacular da novela Tieta, vive uma situação já enfrentada pelos autores da Globo em outras versões para a TV de obras literárias, incluindo Gabriela. A necessidade, quem diria, de desenvolver mais e de forma mais profunda personagens, às vezes secundários ou circunstanciais, das histórias originais dos livros. Com todo respeito, viu, meu irmão? A academia aqui. Anos 1990. Pela primeira vez em 20 anos de domínio absoluto da Globo no horário nobre, uma novela concorrente, Pantanal, a original da TV Manchete, consegue índices expressivos e sustentados de audiência que, além de implodir a grade de programação da Globo, provocam mutirões frenéticos e algumas úlceras nos estúdios da dramaturgia, da linha de shows e do jornalismo da emissora. Em outro grande susto, milhões de pessoas, de repente, mudam de canal ou desligam a TV na estreia da novela O Dono do Mundo, de Gilberto Braga. É quando a Globo descobre que boa parte do público, agora acrescido da massa conservadora das classes C e D, recém-chegadas ao mercado, não aceita a trama em que uma secretária vivida por Malumada trai o noivo e vai para a cama na lua de mel com um patrão canalha interpretado por Antônio Fagundes. O maior erro da carreira de Boni. Ele mesmo reconheceu. E 6 anos depois de Anos Dourados, o mesmo Gilberto Braga faz história na TV novamente com Os Anos Rebeldes, uma minissérie na qual a dramaturgia da Globo visita pela primeira vez, dividindo a crítica, os anos de chumbo da ditadura. No jornalismo, porém, um Globo Repórter feito sobre os desaparecidos políticos. Só um pouquinho. É censurado internamente às vésperas da exibição e só escapa da lata de lixo para ser, enfim, exibido 5 anos depois, porque o diretor daquele programa, este que vos fala, levou às escondidas para casa uma cópia da edição, uma espécie de roubo do bem. Em meio à perplexidade do país com as estripulias do Plano Collor, os filhos de Roberto Marinho, sem estardalhaço, começam a tomar o lugar dele nas decisões da Globo, afastando-se do presidente, que, por sua vez, tenta se aproximar da Record do Bispo Macedo. No esporte, Ayrton Senna, em momento difícil da carreira nas pistas, desconfiado da amizade de Reginaldo Leme com o inimigo Nelson Piquet e cada vez mais ligado a Galvão Bueno, lança mão de seu poder para provocar uma crise nos bastidores da equipe de esportes da Globo, levando a emissora a contratar o repórter Roberto Cabrini só para acompanhá-lo, enquanto Reginaldo continua na cobertura, salvo pelo diretor Ciro José. No comando da emissora, Maluce Dias da Silva, uma jovem executiva pernambucana que não entendia nada de televisão, chega à Globo pelas mãos dos irmãos Marinho com uma missão: desmantelar aos poucos, mas de forma irreversível, a estrutura personalista de poder e a cultura autoritária consolidadas em 2 décadas por Boni e seus aliados pioneiros na implantação da emissora. No arsenal de Boni, para a guerra que duraria 5 anos, ele tinha aliados experientes e brilhantes e um incomparável conhecimento de televisão. No de Marluce, uma gestão que mantém a TV Globo na liderança, com menos desperdício, mais racionalidade e um lucro bem maior no bolso dos acionistas. Em 1994, 4 acontecimentos de grande intensidade dramática intensificam ainda mais o papel da Globo na construção da memória de milhões de brasileiros. A morte de Ayrton Senna, em maio, produz uma semana de episódios marcantes nos bastidores da emissora. Na conquista do Tetra, na Copa dos Estados Unidos, a Globo movimenta uma equipe e uma estrutura nunca vistas na história dos mundiais. Em julho, a emissora faz uma cobertura sem traumas do Plano Real e da estabilização econômica que perduraria nas décadas que viriam. E em outubro, na eleição que leva Fernando Henrique à presidência da República, o jornalismo da Globo, menos assediado pela suspeita, decide não mais fazer edições de debates como o de 89, só transmiti-los. Na dramaturgia, Daniel Filho, que tinha rompido com a direção da Globo depois de mais uma de suas brigas com Boni, volta à emissora com 2 projetos históricos: o humorístico Sai de Baixo
ideia antes oferecida por ele a Silvio Santos e dispensada pelo dono do SBT, e A Vida Como Ela É, série gravada em película que fez a audiência explodir nos finais de noite de domingo, com um conteúdo até então inimaginável na televisão brasileira. As crônicas desconcertantes de Nelson Rodrigues sobre sexo, obsessão, culpa, tragédia, desejo e morte. E, mais uma vez, uma produção da Globo, a próxima vítima, de Silvio de Abreu, cala os profetas do fim das telenovelas, aborda temas ainda proibitivos à época, como homossexualismo e raça, e mobiliza milhões em um novo Quem Matou, garantindo distância da Record, a concorrente da vez no Ibope. Benedito Rui Barbosa, também de volta depois de aplicar uma surra na Globo com Pantanal, da Manchete, escreve para o horário que pediu e Boni não tinha dado a ele, mais uma história sobre o interior do país. Rei do Gado, romance em que o latifundiário pecuarista vivido por Antônio Fagundes e uma boia fria interpretada por Patrícia Pilar discute a situação do sem-terra e a corrupção na política, para a surpresa dos críticos de esquerda. Logo depois, para embaralhar mais uma vez a cabeça dos críticos, Aguinaldo Silva escreve a bem-sucedida A Indomada, garantindo a audiência com a receita de novela que ele resume em uma frase: pensa, mas só um pouquinho. Em 1999, porém, Torre de Babel, novela Verdade recheada de vício, sexo, violência, encomendada por Silvio de Abreu a Boni e recusada por Maluf, que queria uma trama das 8 mais leve e edificante, gera uma crise interna no comando da Globo. E depois de uma delicada operação política para vencer os obstáculos impostos pelo então governador Leonel Brizola, os marinhos finalmente inauguram, cacete, o complexo de produção do Projac, uma revolução nos conceitos, práticas e padrões de produção das novelas, minisséries e programas de entretenimento da Globo. É também o último ato do longo processo de esvaziamento do poder de Boni e de seus aliados mais radicais. No jornalismo, Evandro Carlos de Andrade, o diretor do jornal Globo, que se tornou uma espécie de irmão mais velho dos filhos de Roberto Marinho, chega à Globo a pedido deles com uma missão dupla: substituir Alberico Souza Cruz na direção de jornalismo e estabelecer uma distância menos promíscua do jornalismo em relação a Brasília. Começa um período inédito de independência editorial e de profissionalismo cujo símbolo é a presença na bancada do Jornal Nacional, em óbvio contraponto aos comentários ultraliberais de Arnaldo Jabor, do jornalista Franklin Martins, um dos militantes de esquerda que participaram do sequestro mais espetacular da resistência armada à ditadura. Na morte da princesa Diana, uma semana de reportagens, programas e entradas ao vivo garante ao jornalismo da Globo a audiência de novela das 8. Mas o novo comando do JN perde a mão na busca de audiência das classes C, D e E e patrocina duas pautas que muitos consideraram um escândalo: a enorme cobertura estilo Caras dada pelo Jornal Nacional ao nascimento de Sasha, filha da apresentadora Xuxa, e uma série de reportagens sobre um suposto triângulo amoroso de macacos no zoológico de Brasília. Um mico histórico. Àquela altura, Roberto Marinho, entre um e outro apagão dos sentidos, discretamente administrados pelos que o cercam, já não manda na emissora, mas continua recebendo visita dos poderosos, para contido o desespero dos filhos. No esporte, a Globo monta uma estrutura de sonhos e com mordomia para ninguém botar defeito na Copa da França. Mas um já ganhou fatal toma conta da seleção brasileira, contamina a cobertura do Mundial e termina com um surto de Ronaldo Fenômeno antes da derrota para os franceses na final, e uma onda delirante de teorias conspiratórias nas quais a Globo, claro, aparece conivente com um placar comprado. Uma vilã conivente de um placar comprado. Em lance derradeiro, Boni ensaia uma ida para o SBT, levando Benedito Rui Barbosa, Glória Pérez e Walter Negrão a assinarem com Silvio Santos, mas recua diante do risco de perder as dezenas de milhões de dólares da Love Letter acertada com os irmãos Marinho.
O fim da inflação tinha transformado o Brasil num país de muita TV e pouca geladeira. Ratinho avançava e revelava os dois Brasis na noite da TV brasileira. Movida pela guerra de audiência, depois de Faustão mergulhar no fundo do poço na disputa de pontos com a banheira do Gugu Liberato, no SBT, a Globo lança Linha Direta, programa interativo sobre casos policiais não solucionados e cujo objetivo é obter pistas de foragidos da justiça condenados por crimes geralmente hediondos. Artistas, diretores e executivos do Projac criticam o programa, e os telespectadores das classes A e B que ainda sintonizam TV aberta ficam chocados. Mas o programa dá tão certo que alguns atores que tinham feito o papel de assassinos procurados são denunciados à polícia por telespectadores. Sob ataque do programa do Ratinho e levando mordidas de outras atrações popularescas da concorrência, Marluce resolve mexer na chamada linha de shows do horário nobre, tirando das outras redes Jô Soares, Ana Maria Braga, Luciano Huck e Serginho Groisman, para espantos dos saudosos da televisão que a Globo fazia para a classe média do século XX. Mas antes que tudo começasse a dar certo, Ana Maria e diretores do Projac não se entendem. Luciano é abertamente boicotado por levar para a emissora parte de sua equipe na Bandeirantes. Serginho fica perto de desistir depois de divergências sobre formato, horário e duração de seu programa. E Jô Soares, que tinha sido hostilizado pelo então vice-presidente Boni, exige que seu primeiro entrevistado na volta à Globo seja ninguém menos que o dono, Roberto Marinho. Anos 2000. Em 11 de setembro de 2001, uma disputa disfarçada de poder explode nos bastidores da Globo durante a cobertura dos atentados contra as Torres Gêmeas e agrava o relacionamento entre a dupla Ali Camel e Carlos Schroeder e Amaury Soares, na manhã em que Carlos Nascimento faz história novamente na televisão brasileira, tendo de entender ao vivo o que estava acontecendo na ilha de Manhattan. Em meio ao choque, a novela O Clone tem a estreia ameaçada por abordar a cultura muçulmana. A morte de Evandro Carlos de Andrade encerra um período em que a Globo se mantém relativamente distante da política e no qual a reeleição de Fernando Henrique tinha passado em branco no Jornal Nacional, para a satisfação tanto do presidente quanto dos irmãos Marinhos, seus óbvios simpatizantes. Para substituir Evandro, 2 executivos são escolhidos: Schroeder, para manter a qualidade do telejornalismo, e Ali Camel, para traçar a estratégia editorial da editora, afinado com João Roberto Marinho. Em meio ao tiroteio do Ibope, em mais um respiro de audácia na temática e criatividade no formato, os seriados normais resgata para a TV aberta o humor que mistura sofisticação e escracho, com sucesso de público e crítica. Já a novela As Filhas da Mãe, encomenda de Marluce para Silvio de Abreu, dá nova vida ao elenco de humoristas da remanescente da TV aberta, da TV pirata, vai tão mal no Ibope que é encurtada e tirada do ar sob protestos de parte do elenco. Ih, aconteceu alguma coisa aqui. Estou terminando, juro. No esporte, a virada do século marca uma cobertura de Olimpíada com alguns cochilos e erros de cálculo na madrugada de Sydney. E a transformação dos direitos esportivos em um negócio bilionário que expõe os desafios e encruzilhadas da Globo em 3 frentes: os limites editoriais do jornalismo esportivo, o formato das transmissões do esporte e, para extremo desconforto dos Marinho, a natureza tóxica dos contratos e do relacionamento compulsório da emissora com os cartolas ladrões da FIFA e seus intermediários. O fantasma dos incêndios em TV reaparece em 2001 nos modernos estúdios do programa da Xuxa, no Projac, mas a Globo não esconde nada na hora de informar. Xuxa e a mídia especializada, no entanto, exageram na cobertura, no drama da cobertura. Seu Creyson, personagem do programa Caceta e Planeta Urgente, vira candidato a presidente e milhões de brasileiros levam a piada a sério e protestam contra o governo. Em 2002, acontece o inimaginável. Na manhã que se segue à eleição de Lula, Antônio Palocci, o único do comando da campanha petista que não estava de ressaca, é procurado pelo diretor Evandro Guimarães e houve o inacreditável.
A Globo vai pedir concordata e precisa de ajuda. A explosão da cotação do dólar tinha tido um efeito devastador na dívida do Grupo Globo e a empresa teria que negociar com os credores, alguns solidários, outros com apetite de rapina, outros já saboreando o tombo, enfim, do gigante, enquanto Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto se desfazem de bens e propriedades que, mesmo chegando na casa dos 170 milhões de dólares, estão longe, muito longe de cobrir o rombo da dívida. Começa, então, um cessar-fogo, no qual Lula e João Roberto Marinho estabelecem uma linha direta e surge uma nova suspeita no ar. O que o agora presidente Lula fez ou deixou de fazer contra ou a favor da Globo? O governo do PT chega a sentar em cima das verbas de publicidade e bate de frente com a área comercial da Globo, mas volta atrás. Os problemas, no entanto, ao contrário do slogan das organizações Tabajara, estavam apenas começando. No comando da emissora, insatisfeita com a condição de consultora sem poder, depois de um diagnóstico de câncer, Marlúcia Dias da Silva, mulher que acabou com a era Boni, joga a toalha e se afasta do comando da Globo, abrindo caminho para Otávio Floresbal liderar uma façanha impensável depois da concordata do Grupo Globo. Quase uma década de faturamentos e lucros bilionários, mesmo com a queda irreversível da audiência da TV aberta. Na dramaturgia, a minissérie Os Maias implode o orçamento, inflama o ego do elenco e naufraga na Ibope. O Quinto dos Infernos, outra minissérie, sacode a história do Brasil com irreverência e irrita intelectuais e historiadores. A Globo aprimora o controle de qualidade sobre a dramaturgia, mas os negros continuam praticamente invisíveis, num contexto em que dois problemas se realimentavam. Não havia histórias de negros para serem contadas, nem elenco de atores negros para protagonizá-las. Mesmo assim, a novela Da Cor do Pecado faz história com Thaís Araújo como a primeira protagonista negra, com recorde de Ibope e também de críticas. No mercado publicitário, as redes concorrentes resolvem levar a sério as lendas sobre uma suposta manipulação da Globo e do Ibope nos índices de audiência e financiam um fracasso instantâneo no instituto concorrente do Ibope. Enquanto isso, como sempre baseada nos dados do mesmo Ibope, a Globo faz uma programação de olho no gosto e principalmente no bolso dos telespectadores do Estado de São Paulo. 6 de agosto de 2003. A morte de Roberto Marinho cala inimigos e inspira reverências no mundo do poder e revela uma TV Globo em pânico na hora de dar o adeus ao seu fundador. Naquele momento, o triunvirato dos irmãos Marinho já tinha decidido, havia muito tempo, que seus filhos e netos só poderiam trabalhar na Globo se entenderem do negócio. Na primeira década do século XXI, o horário da novela das 8 da noite, das 9 da noite, se torna mais arriscado, uma gangorra para os autores da Globo. Benedito Rui Barbosa é afastado da autoria da novela Esperança. Gilberto Braga escreve Celebridade, certo diz que seria demitido. Manuel Carlos sacode a moral brasileira com Mulheres Apaixonadas. Aguinaldo Silva se reinventa com Senhora do Destino. Glória Pérez vê o sonho de América, da novela América, se tornar um pesadelo. E Silvio de Abreu volta a encantar e divertir com Belíssima. 2004, explode o Mensalão, as duas últimas, tá, gente? Explode o Mensalão e, pela primeira vez em sua história, a Globo vira oposição ao governo federal e manda o jornalismo atirar à vontade contra o Palácio do Planalto. O fim da breve lua de mel do primeiro governo Lula com a Globo antecipa 2 décadas de contida hostilidade, mútua desconfiança e da chamada, aspas, cobertura adversária da emissora. E, vale lembrar, de toda a imprensa brasileira. Uma cobertura correta e intocável e inatacável do ponto de vista jornalístico, mas flagrantemente desproporcional em relação às outras pautas da época. Na Copa de 2006, na Alemanha, termina a era dos Pachecos e a cobertura torcedora da Globo é posta em xeque. O Fantástico, 4 anos depois de a Globo se afastar das favelas, traumatizada pelo bárbaro assassinato de Tim Lopes, faz história e abre espaço para o documentário Falcão, Meninos do Tráfico.
um olhar da própria favela para o fim trágico de seus filhos no mundo do crime. No Jornal Nacional, um sinal dos tempos. Em ano eleitoral, William Bonner abre as portas do telejornal e o coração para professores da USP, mas um deles já sabia o que ia escrever, e não era nada bom, sobre os bastidores da Globo, sugerindo que a emissora fazia jornalismo para milhões de clones do personagem Homer Simpson. Ao mesmo tempo, a emissora afasta Franklin Martins e Arnaldo Jabor da JN, abandonando de vez, o jornalismo menos engajado implantado por Evandro Carlos de Andrade. Vem então a campanha presidencial de 2006, quando a Globo tira nota 10 nas regras de isonomia do Tribunal Superior Eleitoral, mas descarrega a oposição a Lula na cobertura do mensalão no JN. No auge da desconfiança entre PT e a Globo, a cobertura da tragédia do Boeing da Gol com o jato Legacy lança destroços na campanha eleitoral, levando parte dos jornalistas da emissora a reagir publicamente pela primeira vez. E o resultado da eleição presidencial mostra que a Globo não estava sendo nem janela, nem espelho do Brasil, com mensalão e tudo, que reelegeu Lula. Paro por aqui, esperando ter feito um resumo relevante e, se possível, atraente das mais de 1.900 páginas que já escrevi, e já lamentando não ter citado muitos outros episódios da trilogia. E ainda muitas histórias que estou contando até o livro chegar à Globo de 2025. Com a certeza de estar sendo verdadeiro, mas sem a pretensão de ter encontrado uma suposta verdade absoluta sobre a Globo. Estou mais do que nunca convencido da importância da minha biografada na vida de nós, brasileiros, de todas as gerações, independentemente do que cada um de nós sente ou sentiu por ela. E termino citando, como fiz no prefácio do volume 1, o ator Lima Duarte, um dos protagonistas desse livro, que resumiu o sentido desta que se tornou a maior aventura profissional da minha vida. O passado não só morreu, como ainda não passou. Muito obrigado. Obrigado. Desculpe a emoção. São 8 anos. Ernesto, muito obrigado pela sua palestra, parabéns pelos livros. Quando você falou uma parte ali, eu me lembrei, eu levei anos e anos para entrar na Globo, no ar, e porque a Alice Maria cismava que o meu bigode era torto. E a Alice Maria, naquela época, ela mandava no jornalismo esteticamente, né? Não podia usar uma gravata muito colorida, porque senão o telespectador olhava a gravata e não olhava o que você estava falando, não podia fazer isso, aquilo, e o bigode torto não podia. Então, eu fiquei em Brasília meses e meses sendo barrado todo dia e tal. Aí, um dia, eu tinha uma notícia, eu nem lembro qual era essa notícia, mas eu cobri o Geisel no Palácio Planalto e tinha uma notícia espetacular. E gravei, era um fim de semana. Gravei, saiu tudo direito, tudo certo, até o bigode estava... E aí o camarada que estava lá na edição disse assim, está tudo bem, ótimo. Agora, esse cara nunca entrou no ar. Eu vou ser o primeiro a botar ele no ar, de jeito nenhum. E aí eu desisti, eu fui embora, pedi para sair. Falei para o Evandro, vou ficar no Globo só, e eu voltei só à televisão quando eu comecei a fazer a coluna, em 2003. E aí já não tinha mais essa ditadura do bigode torto.
E aí deu certo. Era fortíssimo. Hein? Era incrível. Muita gente boa não pôde fazer televisão por causa da Globo. A Miriam Leitão teve esse problema várias vezes, nunca foi para o ar. Aí um dia ela também tinha uma informação importantíssima, aí disse para o Evandro assim, ó, eu só vou dizer para a TV Globo o que eu tenho se me puserem no ar. Se não puserem, eu não vou falar. Eu escrevo para o Globo, mas a TV Globo não vai ter. E aí conseguiu entrar e está aí até hoje. Mas parabéns, eu já li os dois aqui, estou querendo ver o terceiro, e valeu a pena aí o teu esforço. Bom, eu e Ernesto trabalhamos juntos há anos e anos. Tem uma história muito boa do Merval, assim, nós estivemos juntos numa época especialmente desafiadora para quem trabalhava no Globo, a campanha de 82, quando o Brizola foi eleito, né? E eu fui escolhido, não sei se você se lembra, para cobrir Brizola. Na época, o Brizola tinha 2%, 3%. Aliás, o Luiz Elange andou dando entrevista dizendo que foi ele, mas é mentira, fui eu. Ele cobriu, foi a Sandra Cavalcante, mas em suma. Costumeiro dele. E aí eu lembro que o Brizola começou a crescer e todo dia eu chegava na redação, entregava para o Merval matérias atrás de matéria, e o Merval, obviamente, vivendo lá o drama dele de ter que convencer o doutor Roberto, né, de que era relevante. E aí teve um dia que eu, no auge da famosa síndrome do repórter incompreendido, que nunca tem espaço, que merece no jornal, comecei meio querer dar um chilique, aí o Merval fez uma coisa que ele não se lembra, mas foi maravilhoso para mim, profissionalmente. Ele falou assim, baixa essa bola, você lembra disso? Baixa a bola, porra. Eu sou editor dessa porra aqui, porra. Eu tava, não, mentira, não sei quem tal. Aí eu sim entendi do meu papel, assim, aquela coisa assim, tem alguém que tem que editar, e que eu era um repórter, então eu devo... Esse chega para lá, eu nunca esqueci, eu devo ao Merval. Ainda bem que deu certo, porque nessa época a chefia de redação era uma loucura. Se fosse hoje, estamos todos presos por assédio moral, processados por assédio moral, por tudo. Mas ainda bem que deu certo. Te agradeço. Mas é isso. Obrigado pela presença. Deixa eu anunciar aqui os próximos eventos. No ciclo Conferência de Literatura e Política, na terça-feira, às 16 horas, vamos ter Literatura Engajada ontem e hoje. E na quinta, Cultura, uma mesa redonda, qual o sentido hoje de uma história da literatura. Coordenação do Antônio Carlos Sequim, participação de Luiz Augusto Fischer e Roberto Assísero. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.